Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Bem, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje a gente vai continuar a campanha de cura e libertação, chamada Queimando as Obras do Mal, ou as obras do diabo, se você quiser chamar assim, porque todas as obras do mal, elas procedem da onde? De Satanás, ou seja, o diabo. Foi Jesus que falou isso daí. A gente não inventa as coisas. O Senhor Jesus, certa vez, disse assim, ó, o ladrão, e ele está fazendo uma referência a Satanás, quando ele chama de ladrão. O ladrão, ou seja, Satanás, o diabo, vem somente, para quê? Roubar, matar e destruir. Tudo que é do mal vem dele, né? E a gente muitas vezes, agora escuta só que esse é o tema de hoje, hein? A gente muitas vezes sofre, o crente muitas vezes sofre, não é de graça. Tem situações sim, em que você não está fazendo nada de errado, mas o mal acaba achando uma brecha para entrar na sua vida. E tem outras vezes que não. Tem outras vezes que o crente, aquele que serve a Deus, mas que não vigia, ele mesmo abre uma brecha para o mal entrar. E aí? Só que muitas vezes o crente faz isso sem perceber. O crente, obviamente, né? Que crente que quer chamar o demônio para a sua vida? Nenhum, né? O crente, ele quer chamar o Espírito Santo, ele quer chamar Deus, não é? O Pai Celeste. Mas muitas vezes o crente acaba fazendo uma coisa que a Bíblia condena, mas o crente faz sem saber. Sabe o que é essa coisa? Feitiçaria. Às vezes o crente ele pensa que feitiçaria é só lá no cemitério fazer algum trabalho, ou na encruzilhada, invocar alguns espíritos, pedir alguma coisa para alguma entidade, ou então ir numa mata e fazer algum trabalho, como tem muita gente que faz essas coisas, se envolve com essas coisas, e se lascam, porque o diabo ele não dá nada de graça para ninguém, e se ele der, quando o diabo dá alguma coisa para alguém, ele dá com uma mão e toma com as duas. Ou seja, a pessoa sempre sai no prejuízo, além de até perder a salvação no final, se não se arrepender, se não se acertar. Então, o que eu estou dizendo para você é sério, porque os crentes, muitas vezes, repito, eles praticam a feitiçaria sem saber que é feitiçaria, porque como eu estava dizendo para você, feitiçaria não é ir numa encruzilhada, no cemitério, ou numa casa de encosto, invocar algum tipo de espírito, fazer algum trabalho com vela, com farofa, com galinha preta, com pinga, com uísque, né? Quando é um trabalho mais sofisticado, faz-se com uísque, com champanhe, né? Quando é um trabalho mais vagabundo, faz com cidra, né? Isso aí o crente não faz. Mas a feitiçaria não é só isso. Você vai ver pela palavra de Deus hoje. Amém, pessoal? Fica de pé então, por favor. Desde já, nessa oração, eu peço que você fale com o Pai Celeste, peça para Ele te iluminar, peça para Ele te abrir os olhos espirituais, já que você ouviu essa palavrinha inicial agora, peça para Ele assim, Pai, se eu estiver praticando algum tipo de feitiçaria sem saber, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre na Tua palavra e que o Senhor me corrija para eu poder ser corrigido mesmo, para não fazer mais isso, tá bom? Feche os seus olhos então e fale com Deus. Se você estiver enfermo também, mesma coisa, peça para Deus te curar. Se você estiver oprimido por uma força espiritual do mal, pede para Deus te libertar, Ele é teu Pai, tá? E Ele vai te ouvir. Nosso Pai Celeste, Santo, Amado e Todo-Poderoso, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez por poder nos reunir em nome do Senhor Jesus, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença, buscar o Teu poder, buscar a Tua graça e buscar no Senhor os milagres que o Senhor prometeu fazer
na vida daqueles que invocassem o teu nome. Então, Senhor Jesus, que nesta noite o teu poder se manifeste na vida de cada pessoa que aqui está, para curar, para libertar, para quebrar as correntes do mal, das correntes das feitiçarias, das bruxarias, das magias negras, para desfazer todas as obras do inimigo, para que essa pessoa que aqui está, juntamente com a casa dela, seja liberta e abençoada, e na certeza, ó meu Pai Celeste, da tua resposta, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal, por favor, coloca as duas mãos sobre os seus olhos, cada um, assim. É possível? Se for possível, ponha. Pronto. Fala assim comigo, nessa posição que você está, os teus olhos físicos são um símbolo dos teus olhos espirituais, tá bom? Fala assim comigo, olha, meu Deus e Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo abra os meus olhos espirituais, para que eu veja na tua palavra a verdade, para que os meus olhos espirituais consigam perceber a tua vontade e a tua revelação. E eu já te agradeço pelos meus olhos espirituais estarem sendo abertos a partir deste momento, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Pode tirar as mãos dos seus olhos e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Você sabe que essa oração que nós acabamos de fazer está na Bíblia? Quando Paulo pede para Deus abrir os olhos espirituais da igreja de Éfeso. É bíblico, viu? Então peça para Deus te dar discernimento espiritual. O abrir os olhos espirituais é uma linguagem figurada, que significa dar entendimento espiritual das coisas, tá bom? Muito bem. Olha, você tem aí a sua Bíblia? Abra, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 9. Agora há pouco, no início da reunião, eu falei para você que às vezes, o crente, ele pode estar praticando feitiçaria sem saber. Às vezes o crente tem aquela ideia de feitiçaria, né? Daquelas mulheres, como se fosse uma bruxa, né? Uma mulher velha, um narigão, né? Aquela verruga na ponta do nariz, né? Colocando poção mágica no caldeirão, aquelas coisas lá, né? Se bem que tem as bruxas modernas, existe bruxaria moderna hoje, onde as bruxas, tem bruxas que não se vestem feias como as bruxas de desenho animado, né? Pelo contrário, se vestem como prostitutas, mostrando o corpo. E é verdade, tem bruxas que são mulheres muito bonitas, porém, se vestem de modo indecente, não é? Para poder atrair um monte de coisa, a atenção dos homens, entre outras coisas. E são mulheres que praticam feitiçaria, elas se autodenominam bruxas, e elas trabalham com espíritos, porque, escuta o que eu vou te falar, presta atenção, toda feitiçaria envolve espíritos, toda feitiçaria envolve espíritos, e quando eu falo espíritos, obviamente, biblicamente falando, são demônios, né? São demônios. Então, existe a bruxaria ainda hoje, é uma coisa desde o passado, a Bíblia fala sobre isso, que é condenável, é abominável aos olhos de Deus. E por que é abominável? Porque é uma coisa que vai fazer mal para o ser humano, entendeu? Mas como eu estava dizendo, às vezes o crente acha que bruxaria é apenas a pessoa ir para uma encruzilhada, colocar aqueles objetos ali, ou ir para o cemitério, fazer alguma coisa assim, pegar a terra de cemitério e jogar em cima da casa do outro, ou então procurar alguém que se diz vidente, ou alguém que se diz, alguém que tem contato com os mortos, e pedir alguma coisa. Gente, isso aí é feitiçaria. Até porque, quando alguém tenta conversar com um morto, o morto não vai vir ali. Sim, alguém virá, mas não é quem morreu. Quem morreu não está mais ali, não está mais nesse plano, não está mais nessa terra. Mas os demônios estão.
E muitas vezes demônios que andavam com as pessoas, eram encostos nas pessoas, que pegam o jeito da pessoa e falam, muitas vezes quando se manifesta, né, fala com a voz da pessoa, eles falsificam, né? A voz da pessoa, o jeito de escrever. E aí você vai perguntar, nossa, mas o demônio pode fazer isso? Pode. A Bíblia fala que Satanás e os seus demônios, obviamente, eles podem se transformar até em anjos de luz. Ora, se eles podem se transformar em anjos de luz, por que eles não podem se transformar na figura de uma pessoa que já morreu? Claro que pode. A Bíblia fala isso em Samuel, quando o rei Saul foi consultar uma feiticeira chamada, o nome dela não está na Bíblia, mas eles chamavam ela de a feiticeira de Endor. Endor é o lugar. E ela, e o rei Saul estava tão perturbado que Deus não falava mais com ele. Estava no pecado, né? No pecado é assim mesmo, gente. No pecado Deus não vai falar. Deus até vai falar, Ele só não vai poder te responder. A única oração, como eu falei outro dia aqui, vou repetir. A única oração que Deus responde para um pecador é a oração do arrependimento. Essa sim. O crente está no pecado, ele pode pedir o que ele quiser, fica bloqueado. Mas quando ele se arrepende, vai a Deus, aí com sinceridade, coração quebrantado, honestamente, confessa o seu pecado, se humilha diante do Pai. Pai, eu pequei, confesso, eu fiz isso, fiz aquilo, estou arrependido. Na hora, sangue de Jesus perdoa, purifica. Aí sim a pessoa está apta a falar, a pedir e a ser respondida. Mas voltando no texto. Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, ele estava tão perturbado que ele queria uma resposta sobrenatural. Só que Deus não falava com ele. O profeta Samuel já havia morrido. Se tivesse vivo, ele talvez fosse procurar o profeta. Até morrido. Aí ele foi procurar uma feiticeira. Ele falou para a feiticeira, eu quero falar com o Samuel. A feiticeira até ficou com medo, porque a própria feiticeira sabia que era proibido em Israel a feitiçaria. Fazia escondido, né? Clandestino. E aí então, quando o rei falou para ela, não, pode ficar tranquila, eu vim aqui, eu vim procurar. Não vai acontecer nada com você. Pode invocar o homem com quem eu quero falar. E ela então invoca. E ela vê subir uma figura de um homem, que tudo parecia ser Samuel. Ela não disse que é Samuel. Ela fala, eu vejo, e a Bíblia fala que Saul entendeu que era Samuel. Quer dizer, um demônio enganou eles, porque a própria Bíblia da época, desde Saul, falava que os mortos não podem voltar. E falava que era proibido falar com os mortos, porque os mortos não vão responder, mas um demônio vai tomar o lugar daquela pessoa, que a pessoa está supostamente invocando ali, e vai enganar. Então, voltando no assunto principal aqui, as feitiçarias, todas elas envolvem demônios, gente. Todas elas envolvem demônios. E qual é o processo pelo qual um feiticeiro profissional, vamos dizer assim, ele invoca um espírito, ele faz uma feitiçaria, sempre através de duas coisas, algumas atitudes e algumas palavras. Como que a gente invoca o Espírito Santo na nossa vida? A própria expressão que eu usei já ensina, né? Invocar, falar, chamar. Quando você ouve o Evangelho, crê no Evangelho, crê em Jesus e fala assim, ó, Senhor Jesus. Nesse momento, no momento em que você fala com a sua boca, Senhor Jesus, naquele momento, o Espírito Santo vem em você. Ele entra em você. O Espírito Santo, antes de você nascer de novo, se converter a Jesus, invocar o nome do Senhor, ele envolve você por fora, trabalha em você. A hora que você fala Senhor Jesus, ele entra, transforma você em uma nova criatura e começa a habitar em você. Então você vê que nós invocamos o Espírito Santo, e aliás, esse é o único Espírito que um crente tem que desejar ter, viu? Só o Espírito Santo, mas nenhum outro Espírito. Não queira ter outra coisa, outra pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, é assim que a gente invoca o Espírito Santo na nossa vida, chamando ele. Como que um feiticeiro invoca um demônio? Do mesmo jeito, chamando, falando algumas palavras, que os próprios feiticeiros chamam de palavras de magia, magia negra, por exemplo,
invocam demônios bem pesados. Então, o feiticeiro ele invoca, fazendo algumas oferendas, falando palavras. Eu te invoco, espírito não sei do que, vem aqui agora. É assim. E também com atitudes, oferecendo alguma coisa, oferecendo plantas, oferecendo comida, oferecendo peças íntimas que têm cunho sexual, oferecendo bebida alcoólica, oferecendo velas, oferecendo sangue de animais e, em casos horripilantes, até sangue humano. Sim, tem feiticeiros que fazem sacrifício humano. É medonho, mas infelizmente existe. Então, quando eles fazem isso, o mundo espiritual do mal se abre para eles e aqueles demônios vêm. E ali o feiticeiro, então, ele pede o que ele quer. A destruição de alguém, ou até mesmo uma bênção para alguém, porque os feiticeiros não acreditam que esses seres sejam demônios. Eles acreditam que sejam seres que morreram. Então, eles vão pedir para eles fazer o bem para alguém. Não existe ninguém que tenha trabalhado com esse tipo de coisa, que tenha realmente sido feliz e abençoado. Mesmo que no início pareça alguma coisa boa acontecer, no final é destruição. É como eu te falei agora há pouco. Quando um demônio é invocado, pensando que é alguém que morreu, ela está enganada. Ela pensa que é alguém que morreu, que na verdade é um demônio. Mas aquele espírito vai fazer uma obra de destruição na vida da pessoa, porque Jesus diz que é assim. Ele falou, o ladrão, isso é uma referência a Satanás e seus demônios, repito, ele só vem para roubar, matar e destruir. É isso. Só para isso que eles vêm. E eles destroem mesmo, matam mesmo e roubam mesmo. Não nessa ordem, a ordem certa é roubar, matar e destruir. Agora, leia comigo para você entender. Aqui é um trecho de uma conversa entre dois rapazes, onde um pergunta para o outro uma coisa e o outro responde para um aquilo que tem que ser respondido. Mas nessa conversa há uma revelação. É uma revelação, você vê, está escondidinho ali, no meio de tantas palavras que a Bíblia tem. Mas é uma revelação. Sabe qual a revelação que é essa? Leia comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 22. Olha o que está escrito. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas o quê? Feitiçarias. Leia de novo a conversa dos dois. 22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele, Jeú, respondeu: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas o quê? Feitiçarias. Olha para cá, por favor. Se você não sabe quem era Jezabel, Jezabel era uma princesa do reino fenício que se casou com um dos reis de Israel, o rei Acabe. Ela foi esposa do rei Acabe, mas o homem da casa era ela. Já começa errado aí, né? Gente, casal quando se casa, os dois têm que dividir a autoridade, com respeito da esposa pelo marido, e com respeito do marido pela esposa. Sim, ele é o cabeça, tá? E ele tem que assumir a frente das coisas, mas não sem a opinião da esposa, sem o aconselhamento, né? Então tem que ter um equilíbrio de coisas. Quando a mulher, ela quer mandar no marido, aí já extrapolou, já está fazendo errado. Eu sei que tem alguns homens, até gostam, porque não quer responsabilidade. Ah, minha mulher que decide tudo, ela que vê, ela que vê. Não está certo isso daí. O homem precisa assumir uma posição de responsabilidade. Tem mulheres que são muito inteligentes, muito hábeis em muitas coisas. Então, elas podem ajudar muito o marido. Às vezes até elas fazem mais do que o marido.
Mas o marido não pode também falar assim, deixa com a minha esposa que ela resolve. Não, peraí, eu também quero participar. Eu preciso participar. É o papel do homem. Em tudo, viu? Finanças, administração do lar, administração financeira do lar, criação dos filhos, a parte espiritual, tá? Agora, no caso aqui dela, e repito, olha, é o que eu disse outro dia aqui, cada casal é cada casal, tá? Tem aquele casal que não tem problema, minha esposa manda, mas a proposta para mim está uma beleza, porque eu não tenho dor de cabeça com ela que esquenta a cabeça com tudo. Então, tá bem. Tá. Agora, tem aquelas mulheres que querem mandar, né, e passam até por cima da autoridade do marido. Aí está errado, aí não pode, tá? Tem que ter o respeito, porque foi Deus que instituiu. É claro que a mulher vai argumentar algumas vezes, mas ele está fazendo coisa errada, pastor, eu vou concordar com a coisa. Não, não é concordar, mas é você entender que ele precisa ser corrigido. Precisa, corrija-o no amor de Deus. Como eu sempre falo aqui, a Bíblia ensina, corrija-o firmemente, não é passar a mão na cabeça, mas é corrigir levando sempre a conversa na direção do que a palavra de Deus ensina, com sabedoria, com prudência, com paciência, na hora certa. Mas o assunto não é esse, tá? É só para você entender que naquele caso ali, a Jezabel, ela era pagã, e aquele rei frouxo, aquele Acabe era um frouxo, um molenga, obedecia, parecia um cachorrinho dela, tudo que ela mandava ele obedecia, e ela sabia conduzir ele, ela fazia ele pensar que ele estava mandando, quando na verdade quem mandava era ela. Havia havia uma legião de demônios nela. Por isso que geralmente os crentes, quando eles querem falar pejorativamente com uma mulher que se veste indecentemente, chama de Jezabel, né? Aquela mulher que se veste de modo indecente, aquela mulher que se veste como uma mulher da vida por aí, né? Então chama de Jezabel. É um modo do crente, assim, ser ácido na sua crítica àquela pessoa, né? Então, mas Jezabel é símbolo de coisa ruim. Jezabel era tão endemoniada e tão ruim que ela se tornou sinônimo de coisa ruim. Quando você quer chamar alguém de alguma coisa ruim, você vai chamar de Jezabel. Sua Jezabel, né? Até homem, seu Jezabel, né? É uma coisa ruim. Agora, por que ela era assim? Era uma ser humana. Era um ser humano que precisava de salvação, só que ela nunca quis salvação. Tanto que ela morreu de uma maneira desgraçada. Até quando ficou velha, que a beleza, porque ela foi muito bonita, mas a beleza que ela usava para conquistar os homens, para seduzir os homens. Por isso que é espírito de Jezabel, prostituição. Então, ela fazia assim, e o tempo foi passando, e a beleza foi sumindo. Mulheres, é assim, viu? A vida é assim. A beleza não dura muito tempo. Pode durar um pouco com artifícios, né? Mas uma hora ou outra vai aparecer os resultados da idade. Mas é o que eu sempre falo, até tive uma reunião com jovens ontem, né? E falei, jovens, aprendam isso, filho. A beleza da juventude passa. Só que se você tiver um caráter de crente, caráter de homem e mulher de Deus, é isso aí que vão valorizar em você. Caráter. A forma física vai embora. E a Jezabel, então, ela usava toda a sua beleza para seduzir os homens, para ter benefício político, para ter benefício militar, financeiro, e dobrava o bobão do marido dela de modo assim, fácil. Agora, a pergunta que não está respondida ainda, por que ela era assim? Porque ela trabalhava com feitiçaria. Você acabou de ler o texto. Um pergunta para o outro, há paz aí? O outro responde, como é que vai ter paz aqui? Quando essa tua mãe Jezabel fica aí com as suas prostituições e as suas muitas feitiçarias. Quer dizer, onde tem feitiçaria não tem paz. Onde tem feitiçaria, tem invocação de espíritos malignos. E esses espíritos malignos, se me perdoe a insistência, eu vou repetir, eles só sabem fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Ela trabalhava com demônio, com espíritos do mal, que são chamados de demônios, né? E por um tempo, ela teve sucesso nesse trabalho dela, porque ela começou a conquistar o que ela queria. Só que a morte dela, gente, ela foi comida pelos cachorros, cachorro mesmo, cachorrada comeu o corpo dela. Ela tentou seduzir um dos príncipes de Israel, com a beleza dela, que já não era tanta, se maquiou toda. Gente, mulher maquiada não é problema, viu? Escuta bem, quando a mulher se maquia ou se enfeita, como a Bíblia ensina, como a Bíblia fala sobre isso, tá? A Bíblia não proíbe uma mulher de se enfeitar.
Ela só fala que tem que ser com bom senso. Bom senso. E o motivo do coração. É o motivo do coração que pesa. Porque quando uma mulher fala assim, hoje é domingo, louvado seja Deus, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o meu Senhor, eu vou me produzir bem, vou colocar aqui minha maquiagem, minha joia aqui, meu cabelo, eu vou arrumar, porque eu quero ter um encontro com o meu... Se eu fosse visitar o presidente da república, ou o governador do estado, ou até o prefeito que seja, eu ia me vestir bem, quanto mais para o meu Deus, é para o meu Deus, aí é diferente. Quando a mulher fala assim, eu vou me maquiar, me arrumar, ficar bonita aqui, esticar um pouco aqui é para o meu marido, porque ele é meu marido, então ele merece uma mulher bem cuidada, não largada, é bem cuidada. Ainda que a mulher possa até falar, não, mas eu não gosto de maquiagem, eu sou natural, tudo natural, mas eu me cuido, higiênica, limpa, né? Bem cuidada, beleza, não tem, se há concordância, dois, não tem problema nenhum, tudo isso vai do casal. Agora tem aquela mulher que sabe que o marido gosta de uma mulher arrumada, enfeitada, e beleza. E se ela fala, eu vou me enfeitar, ele gosta de batom bem vermelho, aquele vermelhão assim, é para ele, não é para o outro homem, é para ele, então eu vou passar para ele. Pode passar, não tem problema nenhum, porque é para ele. Entendeu? Agora, se a mulher, ela se enfeita com o intuito de chamar a atenção dos outros homens, aí é problema. Mesmo que ela nem se enfeite, só de se insinuar, já está no pecado. Então, o que conta muito é a intenção do coração de uma mulher. E também de um homem, viu? Porque a gente fala da mulher porque pesa mais para a mulher. Mas tem homem também que faz isso com várias intenções. Tem aquele homem que se cuida para a esposa e para Deus, e tem aquele homem que se produz para chamar a atenção das mulheres também. É um prostituto espiritual, né? E físico também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então não é problema a pintura, o problema é para que está sendo feita aquela pintura. Você está entendendo? E ela se maquiou para tentar seduzir o jovem que estava vindo para matar ela, porque ela era inimiga, ela estava condenada já. E ela então se enfeitou toda, tentou jogar uma conversa de prostituta para cima dele, toda docinha, falando, ele não quis saber, ele fechou os olhos para aquilo lá, os olhos e os ouvidos, e acabou, vamos dizer assim, precipitando o fim dela. E ela então foi comida pelos cães. Essa é a história final da vida dela. O assunto não é a vida dela hoje, o assunto é o que agia nela. Agora, continuando a pergunta, o que ela tinha que fazia dela uma mulher tão perniciosa e que atrapalhava tanto a vida daquele reino? O reino era de Deus, mas o molenga, o paspalhão do marido dela, fazia tudo o que ela queria. E quando ela ia lá invocar os espíritos dela, ele permitia. Ele sabia que era proibido, mas ele permitia. Não repreendia. Não quis mudar. Talvez enfeitiçado pela beleza dela, talvez aqueles demônios que ela invocava fizeram a cabeça dele. Não acontece muito isso hoje em dia? Não acontece de um homem. Não é geral, tá? Mas com certeza você conhece alguém, já passou por isso, alguém que passou por isso. Tem homens que eles têm uma mulher limpa, uma mulher honesta, de caráter, trabalhadeira, que vai ser fiel a ele, se ele for fiel a ela, né? Até o final da vida. Aquela pessoa que ele pode confiar, que ele pode contar, que dá vida por causa dele até. Mulher, quando ela tem caráter e é fiel, ela é assim. Ela fala assim, se eu casei, agora é uma só carne. Eu estou cuidando dele, estou cuidando de mim. Mas, de repente, um belo dia, o marido, parece que, como se diz, né, vira a cabeça. Não é? Vira a cabeça. Quer dizer, ele começa a desprezar o presente que ele tem, que é a esposa, e começa a olhar para qualquer uma. Como a gente falava antigamente, pega uma vagabunda qualquer, uma mulher da vida, aquela, não é nem aquela que é pelo menos alguma coisa certa, mas aquela bem pior que você pode imaginar. Aquela que saiu com todo mundo, cheia de doença, cheia de sujeira, podre, física e espiritualmente. Mas ele fica, estou amando, agora eu estou amando de verdade. Ele deve ter coragem de falar isso. Agora eu estou amando, quer dizer, a esposa com quem casou, quem aguentou ele. Não.
virou a cabeça. Por que ele vira a cabeça? Porque tem um demônio mexendo na cabecinha dele. Porque alguém invocou. Alguém fez algum tipo de feitiçaria, algum tipo, que nem sempre é aquela feitiçaria que eu falei para você, aquela declarada, aquela aberta, aquela flagrante, né? Onde há invocação de espíritos, onde há trabalhos com um monte de coisa lá. Não, às vezes é apenas um falar. Lembra o que é feitiçaria? É invocação de espíritos para trabalhar com aqueles espíritos, invocando eles com palavras e também com ações, atitudes que vão fazer eles vir. Agora, ela fazia isso. O fim dela foi destruição. O reino sofreu por longos anos devido às feitiçarias dela. Não havia paz. Agora, vamos para o que interessa. Você teve um monte de informação aqui, tá. Pergunta que eu te faço. Está tendo paz na tua casa? Porque a pergunta que o rapaz fez para o outro foi essa, não foi? Está tendo paz? Ele responde, que paz, que jeito? Nunca vai ter paz enquanto essa mulher estiver fazendo a feitiçaria dela. Porque se ela faz a feitiçaria, demônios são invocados. Se demônios são invocados, vai ter paz, que jeito? É sempre a mesma coisa, doenceira, tristeza, depressão, amargura, derrota, insatisfação com tudo, perturbação, aquela coisa que... E muitos sintomas, inclusive, insônia, audição de vozes, a pessoa ouve vozes, fica vendo vulto, pesadelos, todo dia, toda hora, do nada, não é? Porque às vezes a pessoa é muito cansada, tem gente que trabalha muito, carregou pedra durante o dia, não dorme direito, né? Tão cansado que está, acontece, então aí é diferente. 1 ou 2 noites de descanso está recuperado, né? Mas a pessoa come que nem sei o quê, né? Come lá, isso é a glutonaria, né? Se Jesus voltar agora, não sobe não, né? E não é porque não está, sabe, porque é do peso, né? Então, não sobe, né? Então, come de noite lá, enche o pando, come até parece um esfomeado, né? Aí chega de noite, 3 horas, começa a suar, a pressão sobe, começa a passar mal, aí não dorme, né? Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a pessoa está normal ali, não comeu nada que pudesse fazer mal, trabalhou normal, trabalha todo dia, mas chega de noite e não dorme. Todo dia, toda noite, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Tem um demônio ali. Tem um demônio perturbando. Escuta bem o que eu vou te falar. Se não há paz, há demônio trabalhando ali. É simples assim de você determinar, de você poder identificar. Não há paz, tem um demônio. E aí? Casal que briga sempre, tem um demônio ali. Você vai, mas a culpa é dela, a culpa é dele. Não, peraí. A culpa pode ser dos dois. Doença que nunca... Não, dos tempos para cá, pastor, só doença. Tem algum problema. Porque quem fica em paz com doença? Não fica, né? Tem um demônio ali. Ai, pastor, mas quem será que fez macumba? Quem será que fez feitiçaria contra nós, contra a minha família? Lembra que eu falei para você no comecinho do culto? Nem sempre são os de fora que fazem feitiçaria. Muitas vezes são os de dentro de casa que fazem. E não é por querer, ninguém quer ser feiticeiro, ninguém quer ser bruxo. Mas a pessoa comete feitiçaria sem perceber. De que maneira, pastor? Olha, existe sim os de fora que fazem trabalhos para tentar nos destruir. Tem sim. Tem gente que tem inveja do seu casamento, do seu relacionamento. Não gosta de ver você feliz com a tua família. Vão fazer trabalho para perturbar a sua família, para perturbar a sua casa. Vão fazer, tá? Mas nem sempre é isso. Tem situações que não tem nada disso. Mas o próprio crente, sem querer perceber, começa a fazer feitiçaria. Agora, você quer ver um exemplo? Lembra que eu falei para você? O feiticeiro, ele vai falar coisas e vai fazer coisas que vão invocar, que vão trazer um espírito ali. Correto? O que chama o espírito? É aquilo que ele gosta. Quando um crente pega um celular e abre num site pornográfico, um jovem, acontece com um jovem, acontece com um velho, infelizmente, quando você abre
o smartphone, o iPhone que seja, para ver um site pornográfico, aquilo chama demônio. Quando você fala alguma coisa, vamos dizer, pastor, isso é de berço, eu não fico mexendo com pornografia, não. Glória a Deus, isso aí, para mim, não cabe isso daí. Mas quanto às vezes você fala alguma palavra dentro de casa, você quer ver um exemplo? Quantos crentes abrem o bocão para dizer, ó inferno? A sua casa é santa, a sua casa é lugar sagrado. Como é que você ousa falar que a tua casa é um inferno? O inferno é lugar de quem? Responda para mim, o inferno é lugar de quem? Não só dos demônios, os perdidos também, né? O que a Bíblia fala? Deus, inicialmente, Ele criou o inferno para os anjos caídos. Onde que vai colocar esse bando de anjos que está caído aqui? Tem que criar um lugar. Criou o inferno, é como se fosse uma prisão, uma penitenciária eterna. Vai colocar lá. Mas depois que o homem caiu, todo aquele que não se arrepende, que não se volta para Deus e que morre nesse estado, vai para lá também. Inferno é um lugar de tormento, gente. Mas quantas vezes o crente, por isso que eu falo, não é porque ele quer, não é maldade, não é porque ele deseja que a casa dele seja um inferno, mas ele começa a falar, qualquer briga que sai em casa, o inferno de casa, eu vou embora daqui, então, o inferno de casa, não aguento mais você, não aguento mais você, não aguento mais essas crianças, o inferno de... Você está invocando, você está cometendo feitiçaria, sem perceber, porque você está com palavras, invocando aquilo ali. Você está percebendo como o diabo é astuto? E se ninguém te explica isso, onde você vai aprender isso? Por isso que a Bíblia fala da instrução, né? A pessoa vem na casa de Deus, buscar instrução, buscar orientação, a revelação da palavra de Deus, para você poder corrigir as coisas. É assim. Você quer ver um exemplo? Outro, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, pastor, é como o senhor sempre fala, hoje de manhã inclusive, como o senhor sempre fala, os crentes hoje, muitos, estão fazendo a gente passar vergonha, porque parecem gente do mundo. Estava andando em algum lugar aí, quando vê a moça sai da academia. E sai da academia com roupa de academia. E na maioria das vezes uma roupa de academia não é uma roupa decente para se andar na rua. Para quem é do mundo, porque não tem temor de Deus, é tudo normal, né? Um crente decente não vai pôr uma roupa daquela para poder sair na rua, gente. E não adianta, qualquer argumento que você queira usar, não vai funcionar. A vida é minha, o corpo é meu, é uma pinóia. Desculpa a expressão pinóia. Mas não é teu. O teu corpo não é teu. Ou então você não é de Jesus. Das duas, uma. Ou você não se converteu, você está na mão do diabo ainda, o diabo é teu pai ainda. Porque a Bíblia diz que o teu corpo ele tem um dono. Quem é esse dono? É o Senhor Jesus. Ele que é o dono do teu corpo. Então você não pode fazer o que você quer do teu corpo. Não pode mesmo. Tudo bem, tem academia lá dentro, é coisa lá dentro. Mesmo lá dentro tem que vigiar muito, né? Mas aí essa pessoa então está comentando com o pastor. Tem uns vizinhos meus lá que é crente, estava trabalhando lá, a moça passa. Você pode até falar, mas a moça também, por que sai assim? Porque é do mundo. O problema não é a moça que é do mundo, o problema é o crente que não vigia. E não é que os dois param de trabalhar, secando a moça. Isso acontece muito. Por isso que eu falo para você. Às vezes a pessoa fala, sou crente, você é evangélico. A gente fica até meio assim, quer ver? Lá vem bomba, né? Lá vem bomba. Porque antigamente, falava que era crente, era sinônimo de santidade. Hoje em dia, para muitos é sinônimo de ser vergonhice. Com todo respeito a você que está aqui, tá? Por isso que eu falo, não seja igual a eles. Não seja igual a eles. Seja luz. Seja santo como Jesus é santo, Ele falou. Sejam santos vocês como eu sou santo.
Se você quiser ver o Pai Celeste se manifestar na tua vida com poder e glória, e você no final ir para o céu, você vai ter que ser como eu sou. Vai vivendo que nem o mundo vive para você ver para onde você vai parar. E aí, pegando esse exemplo péssimo que eu contei para você aqui, né? Que a moça ficou até escandalizada, falou, pastor, eu conheço, ele mora perto de casa lá. Sim, tem a família, são pedreiros, são profissionais, mas pastor fala que é crente, vai na igreja, põe interninho e tudo e vai para a igreja. Aí quando passa a moça, os dois param de trabalhar para ficar secando a moça. Gente, não é nem escandaloso mais o que eu estou falando para você, porque você já deve ter visto por isso daí. Isso aí acontecer. É vergonhoso, isso sim. Agora, quando um homem crente faz isso, só de ele parar para olhar, sabe quem que ele está invocando? Um demônio de prostituição. Comumente chamado entre os crentes de pombagira, né? Mas tem outros que fazem esse trabalho também. E quando a pessoa faz isso, é um chamarisco para demônio. O mal vem, encosta naqueles carnais ali, e eles começam a ter problemas em casa, começam a ter, aquele demônio vai junto para casa. E aí, quando o crente vai ter relação com a esposa, você pensa que ele vai pensar na esposa, ou será que ele vai ficar pensando naquela uma que ele viu na rua? Mas não dá outra, né? Você está entendendo? O perigo da coisa. Gente, as coisas espirituais, eu sempre falei para você, elas são delicadas, elas são frágeis e são perigosas quando você não sabe usar. Entendeu? Por isso que você tem que olhar sempre a palavra de Deus. O modo mais seguro que tem de você viver em proteção, blindado pelo Espírito Santo, na graça de Deus, sendo abençoado por Deus e usado por Deus, é você sempre ficar na palavra, não foge dela. Não foge dela. E quando um crente olha para uma mulher que não é a dele, ele está cometendo feitiçaria. Você pode até achar esquisito o que eu estou falando para você. Mas é verdade, porque a feitiçaria é a invocação de demônio por atos e palavras. O ato de cobiçar já é um tipo de feitiçaria. Porque quem gosta daquilo é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que gosta de um crente cobiçando a mulher do outro? Ou uma crente cobiçando o homem de outra? Ou qualquer homem que não seja seu marido? É o Espírito Santo que gosta disso? Lógico que não, né? É Satanás que gosta disso. E pior é quando o crente ainda fala algumas, que fala uma palavra, né, para tentar elogiar a moça lá, lá em casa, né? Quer dizer, lá em casa é o mínimo que se fala, né? Daí para coisa pior, né? Ele está falando o quê? Está invocando demônio. E você sabe que não é só nessa parte, né? Mudando um pouco de área da vida, quando você fala que quer morrer, você está praticando feitiçaria. Porque muitos feiticeiros invocam espíritos de morte para que outras pessoas percam a vida, né? Chamando eles. Quando você fala, eu quero morrer, porque está passando por luta, está passando por dificuldade, sempre lembrando que o que eu estou dizendo aqui, não é que você faz por querer fazer. Ninguém quer praticar feitiçaria, nenhum crente vai querer praticar feitiçaria. Nenhum de nós aqui quer fazer isso, mas sem querer acaba fazendo. Então quando você, porque está cheio de luta, problemas na vida, dificuldades, você fala, eu quero morrer porque não aguento mais. Você está sem querer, praticando a feitiçaria, invocando o espírito da morte. Quando você fala, eu estou doente, mesma coisa, está chamando o espírito de enfermidade. Quando você fala para os teus filhos, vocês são vagabundos, vocês não prestam, seus demônios. Não é nem demônio, né? É demônio. A pessoa fica tão, né? Seus demônios, seus capeta. O que você está fazendo? Feitiçaria. Você está atraindo para os teus filhos toda aquela maldição. E não é que você quer. É porque o diabo é astuto, repito. Ele provoca uma situação que leva você a ficar nervoso ou nervosa para você fazer a feitiçaria sem perceber. Aí, por isso que eu perguntei para você, você tem paz na sua vida? É claro que alguns vão dizer que sim. Outros podem dizer, pastor, não está como deveria ser. Mas pensando bem na palavra que o senhor está falando aí, é verdade, porque a gente faz coisas às vezes, que não é que a gente queira fazer, mas a gente é levado por uma situação de discussão, de desacordo, de desgosto com as pessoas, que a gente acaba ficando chateado e acaba falando coisas, ou fazendo coisas, que não convém, como eu falei para você outro dia.
E quem já participou do que eu vou falar, como que o pessoal que trabalha com espíritos, como que eles fazem para invocar o espírito, geralmente, não sempre, mas geralmente, eles invocam o espírito para o espírito se manifestar neles. Sempre é com golinho, não é? Aquele copinho americano, miniatura, sabe aquele copinho pequenininho? Coloca uma dosinha ali, tuc. O olho já muda, o demônio já entra, começa... Quem já trabalhou com isso sabe como é. Pois quando você pega uma latinha de cerveja, escuta o que eu estou te dizendo, você pode me chamar de fanático, você pode me chamar do que você quiser, não tem problema. O problema não vai ficar comigo, vai ficar com você. Glória a Deus, não vai ficar comigo. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu já vi gente manifestar por um gole de cerveja, manifestar com uma legião. Escuta só, não estou dizendo que todo mundo que faz isso vai ficar manifestado, tá? Mas sempre vai haver o convite para um espírito encostar na pessoa. O que ele vai fazer depois, não sei. Mas quando você pega uma latinha de cerveja, quando você você é convidado para ir num casamento, e eu vou te dar uma recomendação. Se você for convidado para um casamento, vai ter bebida alcoólica, não vá. E se você tiver que ir, sabe aquela situação de parente muito próximo, que não tem como fugir, ai, mas se não for, meu Deus, vai dar uma briga, pastor, eu nem queria ir, mas sabe como é que é, vai causar um rolo do cão, né? Se tiver que ir, manda um presente, dá os parabéns, fica um pouquinho lá e vaza. Mas de preferência que nem vá. Porque se você está lá, você está concordando com aquilo, com a bebedeira, não é verdade? Então quando você for convidado a tomar um gole de qualquer coisa, mesmo que for socialmente, como se diz, não beba. Fala, eu não sou de Satanás. Imagina, o que tem a ver um golinho? Você quer fazer? Você faça. Porque o princípio é o mesmo. Como é que você pega uma coisa que destrói tantas famílias, tantos lares, tantos casamentos, gente? Quantos de nós aqui já não passou por isso? Antigamente eu lembro, eu era criança, brincava na rua, a gente via os pais dos amigos passar. Meu pai foi alcoólatra, mas não desde quando era criança, quando era adolescente que ele começou, virou um alcoólatra. Agora, muitos de nós cresceu vendo o pai, antes de sair do serviço pesado, trabalhava na roça, trabalhava na fábrica, sei lá, passava no bar, tomava uma, chegava em casa e parecia o demônio. Pegava uma faca e queria matar todo mundo. Chegava aquele outro transtornado, e a mãe tinha que pegar os filhos e sair correndo no meio da rua, se esconder na casa dos vizinhos. Não é verdade? Um gole. Você sabe que não é o gole o problema, é o demônio que entra por aquele gole, você sabe. Quer dizer, a pessoa pratica uma feitiçaria, sem perceber, se você falar para ela, isso é feitiçaria, ela vai rir da tua cara. Mas esse é o propósito de Satanás, enganar você, para que você faça o que ele quer, sem entender que está fazendo a vontade dele, para ele poder continuar na sua vida. Então o que você pode fazer para resolver essa questão? Estou terminando já, tá? O que você pode fazer para resolver essa questão? Simples. Primeira coisa, é você fazer um voto com Deus. Eu não estou falando de dinheiro não, tá? Embora se você quiser fazer também, que faça, que Deus tocar no seu coração. Mas é principalmente um voto de atitude. Aquele voto onde você se põe diante do Senhor e fala, Senhor, eu entendi a palavra. Eu entendi que por poucas palavras que eu acabo falando em casa, porque eu fico nervoso com meu marido, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão de sangue, poucas palavras que eu falo, de repente, porque eu estou nervoso com o meu patrão, com o meu colega de serviço, ou porque as coisas não saíram muito bem, estou martelando o prego lá e martelei o dedo. Nossa, falei, pá, filho da... Quando você falou filho da tal, você já está falando, sem querer. Pastor, mas se eu não falar, dói mais, né? Eu tenho que falar porque dói, dá a impressão que dói mesmo. Aí eu chupo o dedo lá e fico desgraçado. Então fala ai, chora, faz alguma coisa, mas não fala nada que possa perturbar a sua vida, o seu lar, o seu trabalho. Quando você reclama do patrão pelas costas, você está de desacordo com o patrão? Fala para ele na cara dele. Não, mas ele manda embora. Ué, não está satisfeito? Fazendo o que lá?
Não é justo, nós falamos isso aqui no dia do trabalho, lembra? Não é justo você trabalhar em qualquer empresa que seja, qualquer lugar que seja, você combinou de trabalhar lá. E você não está satisfeito e você fica falando mal da empresa que você trabalha. Se você quer que Deus te recompense, ou te honrando lá dentro, ou te tirando de lá, para ir para um outro lugar abençoado, você vai ter que fazer diferente. Você não vai poder ficar criticando o teu patrão, o teu supervisor, o teu superior lá. Você não vai poder ficar falando mal dele para os colegas. Isso aí não é coisa de crente, gente. Isso é coisa de feiticeiro. Porque quando você chega com a fofoca, você viu o patrão aí? É feitiçaria. O demônio bate palma, agora eu posso entrar na sua vida. E entra. E fica amarrando você. O que você faz com o patrão? Que às vezes até injusto realmente. Tem uns que são exploradores, eu sei. Ore pela vida deles, como Jesus ensinou. Abençoe a vida deles. Vá procurar o serviço do lugar também. Enquanto você não achar, permaneça ali, mas abençoe ele. Porque o dia que você sair de lá, você vai deixar uma pessoa abençoada lá. E pode ser que você nem precise sair de lá. Pode ser que Deus te honre lá mesmo. Não sei, cada caso é um caso. Mas que você nunca sai perdendo, você nunca sai. Porque você praticou o que Deus mandou. E não é feitiçaria. Está entendendo? Por isso que eu falo para você, vigia naquilo que vai sair da sua boca a partir de hoje. Vigia, vigia. É assim que se invoca um demônio, com palavras. Do mesmo jeito que é assim que se invoca o Espírito Santo, com palavras. Por que quando Paulo fala lá, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos e hinos espirituais? Porque quando você fala coisas que são de Deus, realmente o Espírito Santo vai enchendo cada vez mais você. Você chama o Espírito Santo. De dentro para fora praticamente, porque já está aí, né? Mas ele vai ocupando todo o teu ser. E como que você invoca um demônio? O princípio é o mesmo, com palavras e atitudes. Então vigia no que você vai falar a partir de hoje. Quando você ficar nervoso, e pode acontecer de você ficar nervoso, respira fundo, não fala nada, não se precipita, pensa bem, lembra no que Deus está te ensinando, para você falar a palavra correta. Os pensamentos ruins podem vir? Se podem vir. Mas outro dia eu falei aqui também, né? Você não pode impedir os passarinhos de voarem sobre a sua cabeça. Quer dizer, você não pode impedir o pensamento de vir. Mas você pode impedir os passarinhos de fazerem ninhos na sua cabeça. Ou seja, você não pode impedir o pensamento de vir, mas você pode impedir de ficar. Então você começa a pensar muito numa coisa ruim, numa coisa que não convém. Você tem que repreender aquilo, mandar o pensamento ruim embora em nome de Jesus e encher a tua mente com as coisas da palavra do Senhor. É trabalhoso? Sim, no começo mas vale a pena. Porque você vai ver que obras o Senhor vai fazer na tua vida. E outra coisa, muito importante. Caso você na oração hoje se lembre que você cometeu algum ato de feitiçaria sem saber. Pode ser o seu caso, que você lá no passado já foi um feiticeiro. Pode ser, eu não sei, não estou falando de ninguém aqui, tá? Muitos de nós já mexeu com essas coisas. Então pode ser o seu caso, que lá no passado, antes de se converter, você trabalhou com isso, foi atrás disso. E você já se arrependeu dessas coisas. Mas ouvindo essa palavra, pode ser que você caia em si e fale, puxa, eu falei o que eu não devia. Que nem o pastor falou, olha, fiquei nervoso, me descontrolei. Isso não justifica. Não é porque você ficou nervoso que o mal não vai entrar. Ele entra. É como diz por aí, né? Você, quando o guarda te para na rua, na estrada, e você tenta justificar, eu não sabia dessa lei. Isso não vai impedir de multar você, ele vai multar você. Desconhecimento de lei não justifica você não ser multado. Conhecendo ou não conhecendo, você está de desacordo, vai receber a punição. Espiritualmente é a mesma coisa. Não é porque você não sabia que o mal não vai vir, ele vem. Aliás, ele vem justamente porque você não sabe. Porque a Bíblia fala, né? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas quando vem o conhecimento da verdade, vem a libertação, né? Então, a hora que você estiver orando, se você se lembrar que você cometeu algum ato de feitiçaria, de repente, mesmo depois de crente, você fala assim, nossa, pastor, fazia 6 meses que eu era crente, aí meu filhinho ficou lá com dor de barriga, ficou com dor lá, chorando, e aí veio a minha mãe ou a minha sogra, que não são crentes, e ficou enchendo a minha cabeça para levar no benzedor. Eu era novinho na fé, pastor, eu nem sabia das coisas direito, acabei indo junto levar no benzedor. Eu me arrependo disso, pastor, porque eu não devia ter levado. Muito bem, você não fez o acerto ainda? Não fiz, pastor. Faz hoje. Fala, eu renego, meu filho já está com 30 anos, passou o tempão já.
mas eu renego aquilo que eu fiz. E se algum mal ficou no meu filho, estou repreendendo em nome de Jesus agora. Caia por terra. E qualquer palavra maldita, negativa, de fracasso, de morte, de desespero que eu pronunciei, eu renego agora em nome de Jesus. Eu estou renegando. Eu estou me desvencilhando dessas palavras. E qualquer coisa que eu tenha feito de errado, num momento de nervo, num momento de preocupação, de irritabilidade, de tentação, fui tentado, não resisti. Eu fui tentado, peguei um cigarro de novo, fui tentar, peguei uma droga de novo, eu devia ter resistido. Mas você está arrependido mesmo? Então você vai dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe, em nome do Senhor, mais uma vez. Porque às vezes é um processo trabalhoso, às vezes. E a pessoa cai, levanta, mas tem uma hora que tem que terminar, né? Tem uma hora que tem que ficar em pé e nunca mais cair. Mas pode ser que hoje o início dessa firmeza definitiva comece aí. É você entendendo que aquilo que você fez foi um ato de feitiçaria sem perceber, mas que você, como está tendo um entendimento hoje, você vai dizer: eu renego aquilo que eu fiz. Renego. E nunca mais o diabo vai me enganar. Nunca mais ele vai me enganar, até usando pessoas dizendo: é normal ficar nervoso, é normal você falar palavrão, é normal você beber um pouco, é normal você dar uma olhadinha não sei no quê, é normal você ficar assim porque você é de carne e osso. E você vai poder dizer para o diabo: está repreendido em nome de Jesus, porque eu sou perfeito como perfeito é o meu Senhor. Estou chegando lá, não atingi ainda, mas estou prosseguindo em frente. E outra coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso não ficar irritado, posso não ficar nervoso, posso não cair na carne. Eu posso porque Ele, não é por mim mesmo, mas Ele me fortalece. Esse é o princípio da reação que você vai ter que ter. E Deus vai te confirmar. Só para finalizar aqui agora definitivamente. Você sabe por que Deus vai te ajudar, né? Porque Ele não quer te perder. Ele tem que te ajudar, primeiro porque Ele prometeu. Mas mais do que a promessa dele. Ele não pode negar a palavra dele de modo nenhum. Mas ele vai além desse compromisso com a palavra dele. Ele não vai te ajudar porque ele diz que tem que te ajudar. Eu falei que tem que ajudar agora, né? Não, ele não vai fazer isso daí. Ele vai te ajudar porque ele te ama infinitamente mais do que você imagina. Ele não só não quer te perder, como não somente quer te ver parar de sofrer, porque Ele quer que você pare de sofrer, mas como Ele deseja muito usar você nessa terra para representá-lo, e Ele vai te usar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, vamos fazer a oração final? Pronto? Já? Eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz na sexta-feira passada. Eu vou pedir para você, novamente, apresentar as suas mãos ao Senhor, porque onde você colocar a tua mão vai ter que ser abençoado. Amém, pessoal? Levanta as mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, essas mãos que eu te apresento agora, são aquelas mãos que o Senhor disse na tua palavra, que seriam impostas sobre os enfermos, e eles seriam curados. Também são essas mãos, aquelas que o Senhor disse na tua palavra, que tudo em que eu tocasse, seria também abençoado. Assim farei agora, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar as suas mãos, está enfermo? Põe a mão, caso haja algum tipo de enfermidade. Estou com problema na gengiva aqui, põe a mão aí por cima. Mas posso colocar dentro lá, o dedo desceu, a boca é sua, põe onde você quiser. Põe lá. Estou com um problema no olho, pastor, então põe aí. Joelho, põe a mão no joelho. Coluna, põe na coluna. O ombro, a bursite, né? Põe a mão na bursita amarrada e repreende o nome de Jesus. Pastor, é por outra pessoa, meu filho, meu marido está até enfermo. Então você vai estender a mão mais ou menos onde ele se encontra. Ou talvez de repente se alguma peça de roupa aí deles também, você pode pegar a peça de roupa e pôr a mão. E se for outra causa, lembra que a mão não é só procurar, é para abençoar, né? De repente você precisa de uma bênção de outro tipo. Bênção no casamento, bênção no seu filho, para os seus filhos, aquela coisa. Então você põe a mão no seu coração, estende a mão em direção à sua casa, como você achar melhor. Tá? Mas lembre-se de fazer um propósito com Deus. Tá? Senhor, me ajuda até eu me policiar, me vigiar, para não cometer feitiçaria sem perceber. Né? Eu não quero errar, não quero pecar. E Deus certamente vai te ajudar. E, caso você
possa chegar na conclusão. Pastor, como o senhor fez a pergunta, né? Está tendo paz na minha casa? Não, não está tendo paz, eu entendi o que é um mal que está lá, é um demônio que está lá. Como é que eu faço agora? Você vai também praticar a mesma palavra das mãos, né? Lá em Marcos 16, a mesma mão que serve para abençoar, também estendendo-se ela em direção ao mal, diz a Bíblia que você vai expelir demônios. Então você manda o mal sair, tá? Como é que você manda o mal sair? Assim, em nome de Jesus, demônio de contenda que está lá em casa, sai agora. Sim, é isso aí. Não tem que pedir para Deus fazer, tá? Ele já mandou você fazer, no nome dele, claro, né? É isso que você vai fazer. E qualquer um de nós aqui, tendo um coração sincero diante de Deus, ele vai honrar, tá bom? Amém, pessoal? Feche seus olhos então. Usa suas mãos, onde você quiser colocar aí, tá? Estender em direção a algum local, como você achar melhor. Meu Pai amado e santo, mais uma vez te damos graças pela tua palavra e pela direção que o Senhor nos concede, Pai. Cada pessoa que põe as suas mãos sobre si mesma, sobre o seu órgão, um órgão enfermo, sobre a sua cabeça, coluna, braços, joelhos, ombros, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, sobre a tireoide, sobre os rins, os pulmões, seja curada em nome do Senhor Jesus, porque ela não mais vai fazer ou praticar a feitiçaria, dizendo que está doente, dizendo que está enferma, dizendo que está fraca, ou dizendo que vai morrer. Não mais, Pai, porque a partir de agora, ela vai dizer as palavras de vida, ela vai receber a cura, a libertação, o fortalecimento, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, honra esse propósito que essa pessoa faz contigo, de não mais praticar feitiçaria sem saber, ou seja, na ignorância, porque o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vai vigiar, vai ajudar, vai alertar, vai abrir os olhos dessa pessoa em nome de Jesus. Portanto, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu digo a você, demônio que está amarrando essa vida financeira, demônio que está perturbando essa mulher, esse homem, demônio que está perturbando a família, perturbando o casal, perturbando os filhos, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu te mando, demônio que veio por feitiçaria, por essa própria vida, ou mandada por alguém de fora, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu digo mais, eu digo a você, espírito das trevas, espírito da morte, espírito imundo, seja repreendido agora. Todo mal caia por terra, todo mal seja repreendido em nome de Jesus, toda operação do mal seja anulada, obra maligna, obra mandada, obra paga no terreno, obra paga no cemitério, obra paga na encruzilhada, obra paga no terreiro. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo toda enfermidade, toda tristeza, essa melancolia maldita, seja repreendida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal que se levantou contra, eu mando cair por terra agora. Toda opressão que tiver na coluna, nos ouvidos, nos rins, nos pulmões, seja repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal, todo mal, todo mal, todo demônio, do mais forte ao mais fraco, do maior ao menor, eu te mando, começa a se arrancar dessa vida, sai dessa pessoa, sai do caminho dela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal vai sair agora, vai sair agora, vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Por favor, coloque as duas mãos sobre a sua cabeça, pronto, diga assim comigo: obrigado, meu Deus e Pai, pela tua palavra, pela tua orientação e pela tua confirmação de que eu sou teu, que o Senhor me ama, mas o Senhor me ama para me ajudar a me tornar como o Senhor, santo como o Senhor é. Portanto, da minha parte, eu repreendo todo mal, todo espírito de enfermidade, de amarração financeira, de amarração sentimental, todo demônio provindo de feitiçaria, magia negra, eu mando, vai sair agora da minha vida, da minha casa, dos meus caminhos, da minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito toda feitiçaria que um dia eu fiz, sabendo ou não, na ignorância ou não, eu rejeito, eu renego cada palavra contrária à tua palavra, Senhor, e eu exijo agora, repito, eu exijo agora de todo mal, de todo espírito imundo, todo espírito invocado, sem eu perceber, vai ter que sair agora da minha vida e dos meus caminhos, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em direção à porta atrás de você, manda embora, e em nome do Senhor Jesus, sai todo mal e não volte mais. Levanta as duas mãos novamente para o céu, fala assim comigo: obrigado, meu Deus e Pai,
pela bênção derramada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal.